vamos agora nos dedicar a dois festivais, resgatando e trazendo os principais destaques de acordo com o Zanin. São os festivais de Brasília e o Aruanda. Vamos começar por Brasília. O que mais se destaca, na sua opinião? Bom, Thalita, foi um festival muito interessante esse aqui, sabe? Eu achei assim a escolha dos filmes muito boas e teve uma característica que é assim muito esperançosa para nós, porque o Festival de Brasília ele é o mais tradicional de todos os festivais de cinema que hoje proliferam. Hoje nós temos, para você ter uma ideia, nós temos cerca de 400 festivais de cinema no Brasil. É um exagero, assim, mas é uma forma também de você exibir o cinema, muitas vezes em localidades que não tem sequer uma sala de cinema disponível, como é o caso, por exemplo, de um festival que eu passei antes de Brasília, que foi o Festival de Gostoso, que eles armam um telão na praia que fica maravilhoso, mas durante o ano aquele pessoal não tem cinema para ver. Então os festivais de cinema eles têm essa atratividade e essa função de levar o cinema para quem não goza desse privilégio que nós que moramos em cidades maiores temos, que é ter um circuito cinematográfico, né? Então, eles proliferaram muito. Agora, o mais tradicional é o de Brasília, que foi fundado em 1965 por Paulo Emílio Salles Gomes e equipe, davam aula na Universidade de Brasília, e eles fundaram uma coisa chamada Semana do Cinema Brasileiro, e que está na origem do Festival de Cinema Brasileiro do Distrito Federal, que é a atual situação do Festival de Brasília. E ele tem, como ele é muito atrelado aos governos do Distrito Federal, muitas vezes ele sofre descontinuidades de qualidade, assim, ele é muito oscilante. E agora nós tivemos assim a contratação de uma equipe que vai gerir o festival durante o período de 3 anos. Então eles já estão agora planejando o Festival de Brasília de 2025 e 2026, né? Que é um curador, que é o Eduardo Valente, né? E uma diretora do festival, que é a Sara Rocha, que aliás é neta do grande cineasta Glauber Rocha, e que é uma pessoa extremamente competente, jovem, super competente, super cheia de energia, muito competente no nível da organização. Então, o festival já deu mostras nesse ano de que ele está reencontrando um rumo que muitas vezes ele havia perdido em algumas edições anteriores, pelo improviso e tudo mais. Foi muito legal esse festival. Mas antes de falar do filme, eu quero falar de outra coisa. Eles tiveram a sabedoria de fazer um grande seminário reunindo diretores, produtores, atores, atrizes, gente ligada ao cinema para discutir a situação atual do cinema brasileiro, que a gente sabe que não é boa, apesar do Brasil estar produzindo mais de 150 filmes por ano. Esses filmes não conseguem atingir o público, né? Existe um estreitamento, um gargalo nesse caminho entre a produção e a exibição. E esse pessoal todo, que é gente de altíssima capacidade e muita experiência no cinema, discutiu isso durante os 7 dias de festival. E tiraram uma carta que hoje chegou, somente hoje chegou, ficou pronta, que é uma carta do Festival de Brasília, reivindicando, fazendo críticas, inclusive, à atuação do Ministério da Cultura no que diz respeito ao cinema, e tentando acelerar, né, uma coisa que é uma reivindicação premente, urgente da categoria, que é a regulamentação dos serviços de streaming e de vídeo on demand, VOD, né? Que essa gente hoje em dia não paga um tostão de imposto, né? E está sendo proposta aí, parece que está no Senado, então como tem muitos interesses econômicos contrários, evidentemente, ela está andando a passos assim de cágado, né? Passos de tartaruga. Então, é uma grande reivindicação que essas empresas sejam taxadas e que essa taxação reverta para enfrentar essa questão do gargalo de exibição do cinema brasileiro, através de verba para distribuição, verbas para exibição.
né? Então, é uma coisa muito importante que aconteceu nesse festival do ponto de vista político, né? E que vai nos ocupar nos próximos meses e, quem sabe, anos, porque se a gente não tiver uma regulamentação desse tipo de exibição de conteúdo, nós vamos caminhar assim sempre em passos lentos, em passos inferiores à velocidade da produção dos filmes. Isso tudo, por exemplo, na Europa é super regulamentado e paga-se imposto. Aqui eles não querem pagar. Bom, dito isso, vamos então aos filmes. Eu achei muito interessante a seleção. Nós comentamos uma parte da seleção. Por acaso, eu acho que nós não comentamos, porque não havia ainda sido exibidos, dois dos principais filmes que passaram depois de sexta-feira, né? Que é Salomé, que é um filme de André Antônio, que é um filme que vem de Pernambuco, e que ele intitula como um drama queer, né? Que é uma história muito instigante de uma pessoa, né, transgênero, e que acabou arrebanhando os principais prêmios do festival, né? Ele ganhou o prêmio do júri e do público, e ganhou também o prêmio da crítica. É muito raro, Thalita, que um filme consiga ganhar esses 3 níveis de prêmio: o júri oficial, prêmio do público, né, que vota após as sessões, e o prêmio da crítica, que se reúne lá para também analisar os filmes, né? Então, esse filme acabou sendo a grande surpresa do festival. Ele é muito bem feito, muito interessante. O diretor eu não conhecia, francamente. Eu acho que é o primeiro filme dele, se não me engano, pelo menos como longa-metragem, né? Ele também é professor da universidade, muito bem preparado, o filme é muito bem pensado, é muito interessante. Mas para te falar a verdade verdadeira, eu preferia um filme que também foi bem premiado, mas que não foi premiado com o troféu principal, que é um filme mineiro que se chama Sussuarana, de uma dupla, a Clarissa Campolini e Sérgio Borges. Eu tenho a impressão que eu também não comentei esse filme, acho que ele não tinha sido exibido. Esse você comentou. Foi. Eu comentei? Então tá, então ótimo. Esse, para mim, era um filme muito interessante, né? Ele ganhou prêmios bons. Ele ganhou o prêmio de melhor atriz para Sinara Telles, coadjuvante para o Carlos Francisco, fotografia, montagem e edição de som. Quer dizer, ganhou 5 prêmios, não foi ignorado pelo júri, foi bem premiado. Mas eu acho que é um filme assim de construção extraordinária. Essa que apareceu na tela é a Sinara Telles, que é uma atriz maravilhosa e faz o papel dessa andarilha que está em busca de uma terra prometida que, teoricamente, foi legada para ela pela mãe, né? E que ela chama Sussuarana, por isso tem o nome do filme, né? E que ela não consegue encontrar. Então ela vai caminhando, vai se deslocando pelas estradas de Minas e em busca dessa terra. E um filme que me chamou muita atenção, não sei se esse eu comentei também, você está com a memória melhor que a minha, Pacto da Viola, que é um filme do Distrito Federal. Comentamos também, né? Comentou esse também, ganhou. Sim. Eu fiquei contente com o prêmio que foi contemplado desse filme, que foi de melhor ator, para o Wellington Abreu, que é o protagonista. Ele faz esse violeiro, agora estou me lembrando que comentei que ele faz um violeiro de música sertaneja, mas música sertaneja raiz, que não é bem aceita, e ele acaba se metendo num certo pacto demoníaco para tentar resolver os problemas dele e do pai também, que está enrolado. É um filme assim bem raiz, bem do interior mesmo, assim, mas muito legal, achei demais. Ele apareceu aí, é o atriz Wellington Abreu, que faz um trabalho muito legal. E agora, para finalizar, um filme que foi o último, esse eu tenho certeza que eu não comentei, é o filme que encerrou o festival, a mostra competitiva do festival, que foi A Fúria, do Rui Guerra e da Luciana Mazzotti. Eu antecipei alguma coisa desse filme, falando que ele fecha uma trilogia de filmes do Rui Guerra, que começa lá nos anos 60 com os fuzis, depois dos anos 70 com A Queda, e agora vem esse filme que é um fechamento de trilogia,
e que é fantástico, o filme é maravilhoso. Eu, se tivesse no júri, ainda bem que não me convidam, mas se eu estivesse no júri, eu lutaria para que esse filme vencesse o festival, porque é um espanto de filme, a energia e assim, a fúria, como diz o próprio nome dele, a fúria política do filme, que é assim, se aproxima, assim, em termos de linguagem, a grande obra-prima de Glauber Rocha, que é Terra em Transe, né? E que coloca as estruturas profundas do Brasil até o Brasil de Bolsonaro, né, em xeque e de uma maneira dramática e com atores fabulosos. Lima Duarte faz um papel maravilhoso. E outros, sabe? É uma coisa assim. Agora, o papel do Lima me impressionou muitíssimo, muitíssimo. O Lima também, que já ultrapassou os 90 anos, ele está aí pleno de energia e interpreta um empresário corrupto que tenta manipular as teias do poder atrás dele, né? Olha, é um filme assim, já fiquem atentos, ele deve estrear no ano que vem, né? E talvez a gente tenha tempo de falar dele no ano que vem, mas já fiquem bem atentos, que é um filme de um mestre, mas que dirige como um rapazinho, cheio de raiva e cheio de energia e cheio de esperança de que as coisas possam ser modificadas. É um filmaço assim, para vocês guardarem na cabeça e já botarem no caderninho quando for estrear. Puxa vida, bacana a fúria, a gente fica aguardando, sim. Vamos passar para a Aruena agora? Só para complementar, ele ganhou o prêmio especial do júri, né? Foi um prêmio importante e ganhou o prêmio São Saruê do jornal Correio Brasiliense. Mas merecia ser mais premiado que isso. Eu critiquei o júri desse ponto.